Eu sinto verdadeiro espanto no meu coração em constatar que o Evangelho já mudou. Quem ontem era servo agora acha-se Senhor e diz a Deus como Ele tem que ser. Mas o verdadeiro Evangelho exalta Deus, e Ele é tão claro como a água que eu bebi. Boa noite, amada Igreja do Senhor Jesus Cristo. Graça e paz. Estamos nesta noite realizando culto de louvor e adoração ao nosso Deus, a meditação da palavra. Eu quero convidar você para orarmos juntos. Amém? Feche os seus olhos aí onde você está, no seu lar, junto com a sua família. Vamos orar. Pai celeste, Deus bendito, louvado seja o teu santo nome, Senhor. Nós te agradecemos, Pai, de todo o nosso coração, pelo dia que passou, por esta noite chegada, e o privilégio que temos, ó Deus, de mais uma vez meditarmos na Tua palavra, de cantarmos hinos de louvor ao Teu santo nome, de falarmos contigo, ó Deus, através desse novo e vivo caminho, inaugurado pelo sacrifício do Teu Filho Jesus Cristo. Ó Pai querido, a minha oração esta noite é que o Senhor abençoe grandemente a vida dos meus irmãos, cada família, Senhor, cada lar. Deus eterno, abençoa o pastor da tua igreja, pastor Ezemar. Guarda o teu servo, ó Deus, dá-lhe sabedoria, vida do alto, para que ele possa conduzir esse rebanho para pastos verdejantes. Dá-nos, Senhor, a sabedoria de vivermos neste mundo conforme a tua vontade, e perdoa as nossas faltas em nome de Jesus. Amém. Eu quero chamar a sua atenção para o texto da palavra de Deus, do qual iremos meditar esta noite. Encontra-se no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 15, e os primeiros 5 versículos é onde nós basearemos a nossa meditação esta noite. Jesus falando de si mesmo às multidões, ele disse assim: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Todo ramo em mim que não dá fruto, o tira e limpa todo aquele que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Está em mim e eu em vós. Como o ramo de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Que Deus aplique a sua palavra lida em nossos corações. Nós vamos cantar uma canção e logo após nós traremos a meditação da palavra dentro desse texto lido. Amém? Vamos cantar ao Senhor.
chegarei, te tomarei em meu colo, novas vestes te darei, filho amado. Vem pra mim, invoca-me, eu te ouvirei, serei achado de ti, tua sorte mudarei, achega-te a mim. Chegarei, te tomarei em meu colo, novas vestes te darei. Invoca-me, eu te ouvirei, serei achado de ti, tua sorte mudarei, achega-te a mim, eu também me achegarei, te tomarei em meu colo, novas vestes te darei, filho amado. Amém. Amados, no texto que nós lemos no Evangelho de João, no capítulo 15, Jesus se apresenta várias vezes com a expressão eu sou, em todo o Evangelho. Mas precisamente quando ele se referia à sua condição de filho de Deus, como por exemplo nas frases eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o pão da vida, eu sou o bom pastor e etc. É verdade que a essa expressão por algumas vezes em João, ele usou para designar de uma maneira mais contundente a sua divindade, como no capítulo 8, verso 58, quando ele disse, antes que Abraão existisse, eu sou, formando assim um paralelo com Êxodo, capítulo 3, verso 14, quando ele disse a Moisés, eu sou o que sou. Mas não é deste eu sou que estaremos falando, mas do eu sou seguido de uma expressão qualificativa. Vamos falar esta noite. Pensemos esta noite a partir da declaração de Jesus neste capítulo 15. Eu sou a videira verdadeira. A videira era uma planta muito conhecida dos contemporâneos de Cristo devido à sua utilidade. O seu produto principal era a uva, de onde era extraído o vinho, que se constituía numa das principais fontes de alimentos do povo. É comum encontrarmos na palavra de Deus a expressão pão e vinho, referindo-se assim à fartura nas colheitas e à abundância de suprimento. Como por exemplo, lá no Salmo 4 e verso 7,
O salmista disse: puseste no meu coração mais alegria do que a deles no tempo em que eles multiplicam o trigo e o vinho. Vejamos esta noite as aplicações da declaração de Jesus. Em primeiro lugar, colocando-se como videira verdadeira, Jesus nos recebe como ramos legítimos. Ao olhar para o livro de Gênesis, nos capítulos 1 e 2, nós vamos encontrar que o Criador fez o homem à sua imagem e semelhança. Está lá no verso 27 do capítulo 1. Criou, pois, Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. É certo, porém, meus amados irmãos, que as palavras imagem e semelhança não podem se referir à forma física do homem criado. Uma vez que Deus é Espírito, como Ele próprio disse lá em João 4, e Espírito não é constituído de matéria, então esta imagem e semelhança só podem ser aplicadas no sentido espiritual. Adão era semelhante a Deus em espírito. Foi através do pecado e da queda que o homem perdeu essa semelhança com o Criador, caindo nos laços da morte. Maldição adquirida pela desobediência, a morte. Está lá em Gênesis capítulo 3, verso 19. Do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela fosse tomado, porquanto és pó, e ao pó tornarás. As expressões até que tornes a terra e és pó e ao pó tornarás são uma referência clara à morte física, herança maldita deixada pelo pecado. A partir de então, o vínculo com o Criador foi perdido e algo precisava ser feito para a restauração do homem. E Deus providenciou esta restauração. Deus providenciou esta restauração ao cumprir a promessa enviando o seu Filho ao mundo para resgatar o homem. No dizer do apóstolo Paulo, lá em 1 Timóteo capítulo 2, verso 6, o qual se deu a si mesmo em resgate por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Olhando, irmãos, o verso 5 do capítulo 15, quando Jesus diz: eu sou a videira, vós sois os ramos, podemos entender que o homem agora, ao passar pela restauração, volta a se relacionar intimamente com Deus. A imagem e semelhança perdida pelo pecado é restaurada. Deus está para o homem agora, assim como o tronco está para os ramos da videira. Novamente podemos dialogar com o Criador através da oração, aleluia, assim como Adão falava com Deus no final de cada dia. Algo, porém, não podemos nos esquecer: o homem é dependente de Deus. O tronco pode existir sem os ramos, mas jamais os ramos poderão existir sem o tronco. É através do tronco que o alimento e a seiva chegam e mantém a vida nos ramos. Outro detalhe importante, queridos, é que o ramo é da mesma natureza da videira, uma vez que ele dela se alimenta e através dela sobrevive. É por isso que Pedro fala na sua primeira carta, capítulo 1, para que por elas vos torneis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Porque recebemos em nós a natureza divina, ao nos convertermos, precisamos agora viver como filhos de Deus. Precisamos apresentar diante do mundo as características da nova natureza. Devemos lembrar que nos tornamos participantes da natureza divina, ao escaparmos da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Somos diferentes daqueles que não passam pelo novo nascimento. É triste quando vemos pessoas que se dizem cristãs apresentarem um comportamento não condizente com a vida de Deus. Quando não tem a graça de Deus, o homem possui um comportamento mundano, pecaminoso, corrupto e até mesmo justificável. Lá em 1 Coríntios capítulo 6, a partir do verso 9, o apóstolo Paulo diz: não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis.
nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E tais foste alguns de vós, mas fostes lavados, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e do Espírito do nosso Deus. Irmãos, embora Paulo comece falando da vida pregressa anterior ao recebimento da palavra de Deus, no final da assustadora lista de pecados, ele afirma: tais fostes alguns de vós. Isto nos mostra, meus queridos, que antes de conhecermos a Cristo, levamos uma vida promíscua. Porém o apóstolo conclui: mas fostes santificados, justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Sim, todo aquele que já recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador, hoje são os ramos da videira e precisa viver a vida de Deus. Em segundo lugar, colocando-se como a videira verdadeira, Jesus cria condições para frutificarmos em seu reino. Embora em algumas plantas, nós sabemos, o fruto aparece no tronco, como na jabuticabeira, no mamoeiro, na jaqueira e em outros. O natural é que os ramos produzam frutos. Ao alimentarem-se da seiva através do tronco, os ramos recebem as condições naturais para a frutificação. O mesmo, queridos, acontece conosco, como ramos da videira, Jesus Cristo. Recebemos em nós a vida de Deus, criando-nos condições para a devida frutificação no reino. Deus quer que seus filhos sejam produtivos. Aquele que não produz precisa rever a sua posição de renascido. Contudo, para a produção de frutos seja satisfatória, precisamos observar alguns detalhes importantes. Primeiro, precisamos permitir o trabalhar de Deus em nós. No verso 2, Jesus diz: Ele poda para que dê mais fruto. Assim, com a eliminação dos ramos defeituosos, secos, doentes, ativa os ramos produtivos para que produzam em maior escala. Devemos nos colocar diante de Deus, permitindo que sua palavra nos pode, limpando as arestas para nos tornar mais produtivos. Não nos esqueçamos do fato de que o verdadeiro discípulo deve permanecer sempre limpo em condições de frutificar. O verso 3 diz: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Segundo lugar, para que Deus possa trabalhar em nós na produção de abundantes frutos, precisamos permanecer em Jesus. O verso 4, Jesus diz: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como o ramo de si mesmo não pode dar frutos se não permanecer na videira, assim também vós, se não permanecerdes em mim. E o verbo permanecer vem do termo grego meno, com a ideia de manter, ser segurado, firmar-se. Devemos nos manter em Cristo, nos firmando cada dia mais na palavra, tendo um propósito firme de produzirmos frutos. Diz o verso 5, porque sem mim nada podeis fazer. O grande problema de muitos que se dizem filhos de Deus está no fato de querer trabalhar apenas com suas próprias forças. Devido à sua petulância, infelizmente, acham que são capazes de trabalhar no reino de Deus sem o poder do Espírito Santo. Certamente, Deus usa nossas capacitações pessoais, como intelecto, conhecimento, talento e etc. Mas, se não dependermos de Jesus, de sua ação em nós, de nada adiantarão quaisquer dotes pessoais de nossa parte. Tais dotes servirão apenas, irmãos, como mera exibição, sem qualquer fruto permanente. Consciente dos detalhes ora expostos, estaremos em condições para produzirmos com abundância no reino. Com certeza, Deus quer ver em nós uma frutificação abundante. No verso 8,
Jesus diz: nisto é glorificado meu Pai, que dê muitos frutos, e assim sereis meus discípulos. Observe o que Jesus diz: nisto é glorificado meu Pai. Ou seja, através da nossa frutificação, o nome de Deus é glorificado. E em terceiro lugar, colocando-se como videira verdadeira, Jesus rejeita ramos estranhos. Um fato importante aqui precisamos destacar, queridos. Periodicamente a videira precisa passar pelo processo da poda, que nada mais é do que a exclusão, o corte de ramos secos, doentes, improdutivos. Se esses ramos não forem removidos no tempo certo, eles poderão comprometer a produção de frutos. Então, cumpre ao agricultor inspecionar, selecionar quais são os ramos que deverão ser cortados. No ensino de Jesus, neste capítulo, a videira é Jesus e o Pai é o agricultor. É Deus quem corta do rebanho vidas que não se converteram de fato, que não passaram pelo novo nascimento. Todo ramo em mim que não dá fruto, ele corta, disse Jesus. Observe, o crente foi chamado e salvo para produzir frutos. A falta de frutificação nos identificará como não renascidos, não convertidos e, portanto, sujeitos ao corte. O verdadeiro crente que agora possui dentro de si o Espírito Santo e a natureza de Deus não ficará improdutivo. Assim como a árvore frutífera não precisa esforçar-se para apresentar frutos, é uma coisa normal, é uma forma natural ela frutificar. Assim, o verdadeiro Filho de Deus também não precisa de quaisquer esforços ou artifícios para ser produtivo no reino. Basta a ele viver a vida de Deus, que os frutos serão uma consequência. Porém, quando aqueles que se dizem crentes, mas não mostram através da frutificação, a palavra de Deus os julgará e serão cortados. Sim, Deus julgará e cortará aqueles que são improdutivos. Não tenhamos dúvida disso. Concluindo, meus caros irmãos, queridos em Cristo Jesus, ao declarar-se como videira verdadeira, Jesus, em primeiro lugar, nos recebe como ramos legítimos. Em segundo lugar, ele criou condições para que sejamos produtivos. E em terceiro lugar, ele julgará os crentes falsos, que serão cortados pelo juízo divino. Como filhos legítimos de Deus, devemos nos firmar cada dia em sua palavra, apresentando assim um viver digno com a nossa posição. Devemos viver a vida cristã com simplicidade e humildade, e aí os frutos da justiça certamente aparecerão. Repetindo o conselho de Paulo aos Colossenses, devemos, queridos irmãos, andar de maneira digna do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Devemos produzir, sim, frutos para a vida eterna, para que o que semeia e o que ceifa juntamente se regozije. Meus queridos, amados irmãos, Deus nos abençoe e que sejamos, na obra do Senhor, ramos frutíferos para a glória de Deus. Amém? Eu sou a videira, vós os ramos. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Jesus quer que esses ramos ligados a ele sejam, de fato, verdadeiros adoradores. Então vamos cantar junto esta oração. Pai, sei que os teus olhos estão sobre a terra a procurar verdadeiros adoradores. Vamos cantar juntos, você pode cantar conosco. Pai, sei que os teus olhos estão sobre a terra a procurar
que te adore em espírito, alguém que te adore em verdade. Pai, como achastes a Davi, vem e derrama sobre mim o óleo precioso da unção, que me faz segundo o teu coração. Achei em mim verdadeiro adorador, com vestes de louvor. Quero contemplar teu rosto, ó Pai. Vem ungir minha oferta de amor. Dou a ti meu coração, meu Deus, meu Pai. Achei em mim um verdadeiro adorador. Achei em mim verdadeiro adorador, com vestes de louvor. Quero contemplar teu rosto, ó Pai. Vem ungir minha oferta de amor. Dou a ti meu coração, meu Deus, meu Pai. Ache em mim um verdadeiro adorador. Pai, sei que os teus olhos estão sobre a terra a procurar alguém que te adore em espírito, alguém que te adore em verdade. Pai, como achastes a Davi, vem e derrama sobre mim o óleo precioso da unção, que me faz segundo o teu coração. Achei em mim verdadeiro adorador, com vestes de louvor. Quero contemplar teu rosto, ó Pai. Vem ungir minha oferta de amor. Dou a ti meu coração, meu Deus, meu Pai. Achei em mim um verdadeiro adorador. Achei em mim verdadeiro adorador, com vestes de louvor. Quero contemplar teu rosto, ó Pai. Vem ungir minha oferta de amor. Dou a ti meu coração, meu Deus, meu Pai. Achei em mim um verdadeiro adorador. Amém. O verdadeiro adorador é aquele que adora o Pai em espírito e em verdade e que dá frutos para o reino de Deus. Nessa noite, você possa meditar nessas verdades e que Deus abençoe grandemente a sua vida, meu querido irmão, minha querida irmã, meu prezado amigo que está assistindo este vídeo. Deus abençoe grandemente a sua vida. É a oração deste seu amigo e irmão em Cristo.
Amém? Uma boa noite a todos. A sua entrega é total. Você não pode